Bom, como a gente já finalizou, né, o nosso terceiro bimestre, eu estou aqui fazendo um apanhado, né, do livro, pegando os principais tópicos, inclusive que eu vou pedir na prova. Então, eu vou fazer uma breve, assim, começar, né, com uma breve revisão. Vamos considerar isso como uma revisãozinha, né? Claro que não vai dar para revisar o livro inteiro, mas a gente vai ter tempo ainda para fazer atividades de revisão também, para vocês se prepararem para a prova. Então, peguei aqui primeiro a formação das chuvas, né? O processo de formação das nuvens e das chuvas. Então, deixa eu pegar aqui a minha escovinha para estar mostrando para vocês. Então, aqui a gente tem essa imagem, né? Demonstrando a formação das nuvens e das chuvas. Então, a gente sabe que o primeiro processo é o processo de evaporação, né? As mudanças de estados físicos da água. Temos exemplo aqui de um laguinho, mas pode ser os oceanos, rios, né? Até mesmo poças, né? de água, os próprios vegetais, né? Que transpiram, mas vamos falar aqui da evaporação das águas, dos lagos, dos oceanos. Então, a água, ela vai sendo evaporada pouco a pouco, né? Durante o dia, ocorre, né? Quando o calor vem, então ocorre o processo de evaporação. E aí, as partículas de água, né? As partículas gasosas, como elas são leves, elas vão ficando suspensas, e chega numa certa altura, o que acontece? Esse vapor, ele vai resfriar, por conta da altitude, né? A temperatura ela cai e vai ocorrer o processo de condensação, né? Começa a formação das nuvens, onde ao resfriar, tá? Esse vapor de água vai se juntando, vão virando gotículas. Então é como se fosse um monte de livro que a gente tende a carregar no nosso colo. Você vai colocando um livro, bota outro, coloca outro. Chega uma hora que a gente não aguenta. Ou a gente coloca esse livro num outro lugar, ou a gente vai deixar cair e os livros vão desmoronar das nossas mãos. A mesma coisa acontece com a formação das nuvens para ocorrer as chuvas. É uma gotícula que vai juntando com a outra, vai juntando, porque ela foi se resfriando. E aí, essas gotículas se juntaram tanto que elas se tornaram pesadas a ponto de precipitar, que foi o que aconteceu. Formaram-se as nuvens, né? As nuvens ficaram muito pesadas e caiu em forma de chuva, mas ela pode precipitar em forma de neve, de granizo, dependendo ali da altitude, da temperatura, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a precipitação em forma de chuva, né? Então, já falamos de dois estados físicos da água, de duas mudanças de estados físicos da água. A primeira foi evaporação. Deixa eu mudar a cor aqui. A primeira foi evaporação. A segunda, condensação. E aí, a precipitação, né? Água líquida caindo. E nós temos também um outro fator, a transpiração das plantas. Os vegetais, eles também transpiram e eliminam vapor d'água. Tanto que elas são um dos importantes principais meios no qual ajudam a equilibrar o clima do planeta, né? Porque e ajudar na formação de chuvas, porque elas também transpiram, elas ajudam a manter a umidade do local, né? Sem árvores, eu já comentei isso com vocês. O processo de desertificação, ele implica em muitas consequências. A falta de chuva, de água, em muitas regiões, que a gente sabe disso, né? Então, a água que cai aqui, por exemplo, ela não é necessariamente vinda daqui de cima. Ela veio de outros lugares, por exemplo, da Amazônia, correntes trouxe. Então, por isso que a gente tem que preservar onde a gente for, né? Enfim.
Bom, desculpe, acho que ficou ligado aqui. Saiu, eu coloquei de novo. Bom, então, as águas das chuvas e a poluição difusa. Então, o que é isso? Nós sabemos que as chuvas elas vão repor no ambiente as águas perdidas pela evaporação, que vão auxiliar na remoção de partículas, gases que poluem a atmosfera, melhorando a qualidade do ar que respiramos. Então, a gente sabe que quando chove, pode ver que o céu ele fica mais limpo, ele fica um ar mais puro de se respirar, né? Então, assim, só que assim, as águas das chuvas, né, elas vão escoar esses poluentes para dentro dos rios, levar para os rios, lagos, mares, e leva também para dentro dos ambientes aquáticos, os resíduos que existem lá nos asfaltos, nas calçadas da cidade, partículas de poluição resultantes do desgaste dos freios dos carros, né? Todos os descartes que a população deixa ali, né, produzidos por animais domésticos, pássaros, restos de atividades de construção, óleos, graxas. Então, tudo isso vai escoando. No meio rural, as chuvas vão escoar para o solo em ambientes aquáticos fertilizantes químicos, agrotóxicos e outras substâncias. Então, assim, são substâncias que vão ser diluídas na água que vai facilitar a infiltração no solo e contamina lençóis freáticos, muitas das vezes, rios e lagos. Então, esse tipo de poluição vai envolver muitos tipos de resíduos, tá? E podem ser escoados pelas águas pluviais, que é as águas, né, das chuvas. Então, é chamado de poluição difusa, esse tipo de poluição. Talvez eu não cobre isso tanto na prova, não, tá? Eu quero que vocês entendam o conceito de poluição, né? O quanto isso implica quando simplesmente a água da chuva cai, né? Quando a gente não trata do resíduo corretamente, quando descarta o resíduo corretamente. Bom, aqui a gente fala um pouquinho do processo de formação do granizo, né? Que é formado de pedras de gelos que formam nuvens e caem, atingindo a superfície do solo. Então, como é que ocorre, né, gente, o granizo? Bom, você já sabe que é uma das formas de precipitação. Temos precipitação de chuva, neve ou granizo. Bom, então assim, quando há casos de temperaturas muito abaixo de zero, as gotas de água da nuvem vão se unir e se congelar rapidamente, tá? Então assim, é de forma muito rápida com a temperatura muito abaixo de zero, formando pequenos aglomerados de gelo e vão atingir determinado peso e se precipitam na forma de chuva de granizo. Então, tem aí um exemplo. Primeiro, aí o vapor de águas são empurrados para regiões mais altas da atmosfera e se condensam. Então, o vento, né, enfim, correntes vão levando para mais alto possível, transformando em gotículas de água que somam entre si e se congelam. Como eu falei para vocês, vai chegar uma hora que esse vapor ele vai se congelar, só que ele vai se condensar, só que vai acabar congelando por conta da temperatura ser muito abaixo de zero, ser frio demais, né? Então, essas gotículas vão somar entre si congelando em baixíssimas temperaturas. E dentro das nuvens circulam aquelas massas de ar com temperaturas abaixo de menos 80 graus. Circulação das massas de ar com baixíssima temperatura. E aí, a gente obtém aí o granizo. É claro que assim, dias muito quentes associados à alta umidade do ar propiciam a formação de nuvens de tempestade, ainda tem isso. Então, as gotículas de água congelam, ficam pesadas e se precipitam na forma de granizo. Então, está aí explicado. E o orvalho é geada, hein? Bom, então, quando ocorre a condensação do vapor muito próximo ao solo, forma-se o orvalho, que são gotas de água do solo nas plantas. Ou seja, próximo no solo, ao invés de condensar lá em cima, lá no alto, que a gente fala para trazer a chuva, condensa-se no solo e nas folhas. Se a temperatura baixar, pode ocorrer o congelamento do orvalho, formando as geadas. Um fenômeno lindo, né, que prejudica também as plantações. Então, a diferença do orvalho para a geada é que o orvalho são gotículas de água, né? E já nas geadas,
já é o congelamento desse orvalho, tá? Então, a gente tem aí primeiro, né, grama com orvalho, nascer do sol, resultando na condensação do vapor de água. E à direita, plantas com cristais de gelo resultante das geadas, como no sul, né, região sul do nosso país. E a neblina? A neblina, ela é muito bonita, né? E ocorre mais durante o inverno, né? Dificulta a visualização, né? Para passagem de carros, enfim. Então, quando a temperatura do ar ela diminui bruscamente na atmosfera devido à passagem de uma massa de ar gelado, o vapor de água presente ali no ar vai se condensar, né? Uma massa de ar muito gelada. E aí forma a neblina, que é semelhante a uma nuvem densa, né? Próxima ao solo. Então, geralmente ocorre em regiões serranas, né? Porque ali nas regiões altas, né, de serra, vai facilitar muito o acúmulo e a concentração dessas nuvens mais densas. Embora ocorra frequentemente no inverno, tá, gente? A neblina pode formar nas demais estações do ano também. Aí está mostrando direitinho a massa de ar quente que sobe sobre a superfície do solo. Né? O ar aquecido, né, sobe e leva com ele o vapor de água presente no ambiente. E aí o ar aquecido, úmido, se desloca a curtas distâncias. Por isso que fica bem próximo a gente. Então, na atmosfera, uma massa de ar gelado vai se encontrar com a massa de ar quente, umedecido pelo vapor de água. E no 3, a massa de ar gelado condensa o vapor de água presente no ar aquecido que subiu, provocando a formação de gotículas de água. Então, é isso, forma-se um nevoeiro. Geralmente se intensifica na madrugada, tá? A condensação do vapor. E aí fica próximo à superfície do solo. Bom, galera, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. E a próxima semana a gente se encontra ao vivo, tá? E nós vamos fazendo exercícios, trabalhando o que vai cair na prova. Então, um beijo e fiquem com Deus.